Olá pessoal, hoje vamos falar aí de humanismo, tá? Lembrando que o intuito aí do meu projeto de literatura é tá linkando a história da literatura, certo? Anteriormente falamos do trovadorismo e agora vamos falar aí um pouco do humanismo, tá? Então vamos dar sequência, tá? Então o que foi o humanismo, né? O humanismo é um movimento literário que surgiu na Itália no final da Idade Média, século XIV, e teve sua transição entre o trovadorismo e o Renascimento. Uh, Ali abaixo está uma foto ilustrativa, né, da Península Itálica, onde foi esse movimento. Então, ele é um movimento aí de transição entre trovadorismo e Renascimento. Alguns nem consideram esse movimento propriamente dito, né? Mas vamos ver posteriormente por quê. Então, dá ênfase na valorização do homem. Teve seu destaque com as produções em prosa e poética durante os séculos XV e XVI. Então, né, estamos falando de humanismo. Então já nos dá uma dica do que veremos, né? Humanismo, o homem, certo? Então a valorização do homem. Esse é o próprio nome, o movimento literário já revela para o que veio. Esse período correspondeu a ideias filosóficas, morais e estéticos que valorizam o ser humano. Então, como dito anteriormente, humanismo, homem, valorização do homem. Então, é um estudo de um movimento literário que vai abordar esses temas, né? Vai aprofundar acerca deste assunto. O humanismo não possuía características próprias, ou seja, esse período e suas produções carregavam marcas do movimento medieval em decadência, o trovadorismo, e o movimento moderno em ascensão, o Renascimento. Então, para esses estudiosos, este movimento não possui características próprias, certo? Ele vai levar marcas aí do trovadorismo e do Renascimento. Vamos ver isso posteriormente também mais aprofundado. O trovadorismo foi o movimento que acabamos de estudar e dar uma olhada, certo? Então vamos lá. Por tal motivo, tendo em vista alguns estudiosos, não consideravam o humanismo como sendo um movimento propriamente dito, pois tinha, como já foi dito, traços do trovadorismo e do Renascimento. Tá? O trovadorismo acredito que foi bem explicado, né? Aquela época, quero contextualizar bem a época, tá? O trovadorismo foi aquela época dos feudos, né? Senhores feudais, o pessoal morava no campo, certo? Não tinha grande migração para cidades, nem tinha, na verdade. Era aquele poder lá do campo e o senhor feudal que mandava. Cada feudo tinha o seu senhor feudal, né? Então, influências, né? Por existirem, é perceptível nas obras desse movimento a mescla do velho e do novo modo de pensar daquela época, contudo, sendo repassado para suas obras. Então, essa mescla deste pensamento foi repassado para suas obras. O contexto histórico, vamos abordar um pouco agora. Então, o trovadorismo tinha um feudalismo bem evidente, né? Agora ele está em decadência. Então, surgimento de uma nova classe social, a burguesia, o que somou para o surgimento de cidades e também para a imigração
do campo para a cidade. A partir disso, os burgueses competiam com a nobreza pelo poder econômico e social. Então aqui a gente já vê um grande impacto na história. Essa nova classe social chamada burguesia, que fez, né, esse surgimento de cidades e essa migração do campo para a cidade. Então aqui já percebemos que vai acontecer uma revolução para aquela época. Europa. Além do surgimento da burguesia, também veio a expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o nascimento de pequenas indústrias, dentre outros. E todas essas transformações foram desenvolvidas pelos humanistas. Mas cabe ressaltar que naquela época o pessoal era muito adepto e acostumado pela sua época a trabalhar no campo e viver daquele modo. Então, com essa expansão marítima, desenvolvimento do comércio, indústrias, com certeza não foi de fácil adaptação. Foi de suma importância para a evolução humana, mas teve muitos percalços pelo caminho para que aquelas pessoas pudessem, né, estar aderindo a esse desenvolvimento e se adaptando. Com certeza não deve ter sido fácil, certo? De uma forma devagar aconteceu. A mentalidade medieval foi sendo deixada no passado daquela sociedade, devido ao grande impacto do humanismo na sociedade como um todo. Então aquela mentalidade medieval era muito enraizada, né, na cabeça dos camponeses, das pessoas que viviam ali no campo, viviam para servir o senhor feudal. Era uma mente muito enraizada, né, muito enraizada. Então, tudo isso gerou um impacto no povo. Com essa nova geração de mudanças, um estilo diferente de pensamentos introduzida nessa antiga sociedade que era acostumada à servidão. Então imaginemos essa revolução toda com pessoas que estavam acostumadas à escravidão e a vida no campo, certo? Agora temos mais vida marítima, desenvolvimento do comércio, indústrias. Então, com certeza não foi fácil o pessoal sair dessa servidão, conseguir enxergar, né, o que era a servidão, essa servidão aí ao senhor feudal 100% ali, certo? Plantando e colhendo, né, por ele e para ele. E, portanto, não tinha nem estudo nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam. Com isso, esse foi um período de muita fome e doenças. A epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra, por exemplo, dizimou 1/3 da população da Europa. Então, né, naquela época não tinha saneamento básico, né, não tinha essas coisas como já dizem, básicas para a saúde. E o pessoal era muito, não sei se ignorante é a palavra certa, mas muito fechado no seu pensamento, certo? Então, com certeza não foi fácil. A qualificação profissional não tinha, né? E para suprir essas exigências comerciais novas, tem que formar novos trabalhadores, certo? E essa transição não foi nada fácil, mas de suma importância para a evolução. Algo marcante foi a descentralização do poder, que era destituído em cada feudo pelo seu nobre responsável, que tinha um poder centralizado nas mãos do rei, conhecido também como o absolutismo. Então, aquela época, né, do trovadorismo, tinha os feudos e tinha esse absolutismo, que era esse poder centralizado. E com essa nova revolução, isso foi se desmistificando. Então, é algo bem relevante para a época. Vamos falar um pouquinho do humanismo versus igreja. Outro momento marcante foi a quebra da hegemonia da igreja e tudo consigo trazia,
que era o modo de pensar, a influência sobre a sociedade, o modo de viver e as influências nas artes passou também a ser criticada. Contudo, devido a esse rompimento com as ideologias da Igreja, influenciou diretamente o modo de expressão da sociedade ascendente desse período, juntamente com a relação ao pensamento sobre a espiritualidade. Então, nessa época, nessa transição aí, né, de movimentos, tinha a igreja, certo? A igreja sempre teve, né, envolvida. E a igreja, naquela época, ditava o que era certo ou errado, em forma de catequização, certo? Pregando sua religião como única e verdadeira. Então, tudo que fosse contra a igreja era criticado como uma blasfêmia e não era aceito. Com esse movimento, começou a ser quebrada essa hegemonia. Então, percebemos a importância desse movimento, porque naquela época a igreja ditava tudo o que era certo e como devia ser vivido, como devia as coisas acontecerem. O que era bonito, o que era feio, o que era certo, o que era errado. Então esse rompimento aí com as ideologias, né, influenciou diretamente a expressão da sociedade daquele período, dando uma liberdade de expressão para eles. A ciência. Houve um grande avanço científico. Início das grandes navegações, ajudando na expansão comercial e territorial. Nessa época, teve a invenção da bússola. Também a teoria heliocêntrica, comprovada por Galileu, que toda a vida deu ao homem um pensamento mais cientificista e racionalista. Então a ciência é sempre muito ativa. Nessa época aí, a invenção da bússola ajudou, foi de suma importância geograficamente, né, falando, mas também para o comércio, né, para as navegações marítimas, né, em busca de novos territórios. Então a bússola com certeza teve um grande impacto na expansão comercial e navegações. Dando uma recapitulada. O humanismo é um conjunto de ideias que valorizam as ações humanas e valores morais, como liberdade, justiça, respeito, honra, solidariedade, amor, dentre outros. O antropocentrismo. O que é isso, né? É o homem como centro do pensamento filosófico. É uma visão mais desconectada com a igreja. Assim, o homem se torna responsável por seus pensamentos e atos. Em consequência desse desligamento, houve o resgate das culturas greco-romanas da antiguidade, culturas pagãs, sendo resgatado temas, valores e personagens da mitologia dos gregos e romanos. Então, antropocentrismo, né? O homem como centro de tudo, e não mais a igreja como centro de tudo. Então, é uma grande revolução para a época. Com certeza que se criou diversos inimigos, mas todo o novo movimento é difícil, né? Não ter inimigos, porque são novos pensamentos, novas ideias. E essa ideia de um homem como centro do mundo, como centro do pensamento filosófico, com certeza foi de suma importância para que o ser humano como indivíduo tenha mais autonomia, né? E que não apenas a igreja diga o caminho a ser seguido como certo ou errado. Então, o humanismo na literatura, né? Tem destaque a poesia parnasiana. Teve seu surgimento dentro dos palácios. Eram escritas por nobres que retratavam os usos e costumes da corte. Então, palácios, parnasiana, né? Já diz ali, parnasiana, já dá uma dica, palácios.
e era escrita por esses nobres que retratavam os usos e costumes da corte. Então os nobres faziam essas escritas, baseado no que eles estavam vendo. Humanismo e Renascimento. Como já visto, o movimento se confunde com o Renascimento. Porém, foi o humanismo que estabeleceu os fundamentos ideológicos que serviram como base para o Renascimento. Século XVI e XVII. O humanismo propôs o antropocentrismo, como já dito anteriormente. É o homem como centro do mundo, determinando essa nova postura em relação às doutrinas religiosas em vigor na época. O pensamento humanista, inovador para a época, teve tentativas de libertar o ser humano das regras rígidas do cristianismo da era medieval. Contudo, o movimento teve um forte impacto, sendo uma luta contra a obscuridade medieval, trazendo um comportamento científico livre de normas teológicas. A igreja teológicas, que fala em relação aí à igreja, no centro, diferente do antropocentrismo. Então, a gente vê aí que esse movimento teve sim um grande impacto para a época, valendo bem a pena destacar aí o final, uma luta contra a obscuridade medieval, trazendo um comportamento científico livre de normas teológicas, certo? Propondo aí esse antropocentrismo. Vamos falar um pouquinho de humanismo e classicismo. Os dois movimentos foram antropocêntricos que ocorreram durante o Renascimento. Então, antropocêntrico, o homem como centro de tudo, como centro do pensamento filosófico. Um século após o surgimento do humanismo, o classicismo ficou evidente. Século XVI, visava estabelecer o racionalismo e o antropocentrismo. Certo? A razão e o homem como centro de tudo. Buscando os valores clássicos greco-latinos. Também como humanismo, uma vertente que quebrava alguns paradigmas da igreja, trazendo influências anteriores. Contudo, o classicismo foi uma das formas de manifestação do pensamento humanista. Humanismo secular, conhecido também como humanismo laico, é uma corrente filosófica que trata de temas como razão humana, justiça social e a ética. São em grande maioria ateus ou agnósticos, renegando a doutrina religiosa, a superstição, a pseudociência e o conceito de sobrenatural. Tem como princípio a razão, a ciência, uma aprendizagem que conta com relatos históricos e da experiência vivenciada, dando suporte éticos e morais, trazendo sentido à vida. Temos aí também a relação entre humanismo e psicologia. Origem no século XX. Investiga exclusivamente o comportamento humano. Tem como medida de ensino a idealização que o ser humano possui no seu interior um potencial de autorrealização. Também temos o humanismo nas artes. Através de diversas obras realizadas nessa época, os artistas e intelectuais começaram a explorar temas que tivessem relação com a figura humana, buscando a beleza e perfeição. Contudo, as pinturas e escrituras feitas pelos artistas da época
implementavam altíssimos graus de detalhes nas expressões faciais e nas proporções humanas. Sendo assim, foi desenvolvido diversos tipos de técnicas. Então, o humanismo na arte teve mais detalhamento nas suas pinturas e nas suas esculturas, trazendo mais detalhes para as obras. O humanismo cristão, conhecido também como religiosismo, é uma parte intrínseca entre liberdade e o individualismo humano, sendo compatíveis com a doutrina e a prática cristã, ou seja, é uma filosofia que une princípios cristãos e humanistas. Temos o humanismo filosófico, traz como proposta ao ser humano a realização de um processo de evolução. Essa palavra evolução aí traz consigo em todo o seu movimento, certo? Que consiga fazer que supere suas qualidades até alcançar a excelência de sua condição humana. Contudo, quer propor um sistema evolutivo do ser humano. Temos o humanismo marxista. Faz referência a Karl Marx. É baseado nos escritos de sua adolescência, aos quais faz críticas ao idealismo hegeliano que apresenta a história da humanidade como realização do espírito. Para Marx, antes de tudo, o homem é a parte da natureza. O humanismo universalista possui como principal característica o interacionista, almejando uma nação humana universal. Todavia, não pretende que seja uniforme, e sim múltiplo em etnias, costumes e línguas. Tá? Então vale bem a pena ressaltar que não pretende que seja uniforme, mas sim múltiplo. Outra grande característica é a não violência ativa como meio de atuação no mundo. Este primeiro momento vamos ver até aqui, certo? Falamos aí um pouco do humanismo, suas características, né? Como é que foi o movimento, uma contextualização histórica. E nos próximos slides, né? Na parte 2 aí, vou falar um pouco do Gil Vicente e vou adentrar sobre sua bibliografia, né? Falar um pouquinho da sua história, certo? Então, para essa primeira parte ficamos por aqui, certo? Contextualizamos aí um pouco o humanismo. E agora na segunda parte eu vou falar do Gil Vicente. Até mais.